Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre avaliações de impacto em ambientes de lago. Para conversarmos sobre esse assunto, recebemos a doutoranda em Biodiversidade e Biotecnologia pela UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, a Ingrid Caroline Moreira Lima. Ingrid, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Borges. Ingrid, a pesquisa é o Biomarcadores de Peixes na Avaliação de Impactos Ambientais em Lagos da Baixada Maranhense. O estudo ele venceu o Prêmio FAPEMA 2025, foi na categoria Dissertação de Mestrado, a área Ciências Agrárias. Agora, pergunta, qual a importância do reconhecimento da sua pesquisa no Prêmio FAPEMA 2025? Eu fico muito honrada, pelo prêmio. Assim, esse reconhecimento que eu tive uma pesquisa de longos 7 anos. Então, assim, é muito satisfatório ver esse reconhecimento pela Fundação, de Amparo à Pesquisa aqui do Maranhão. E, assim, é uma honra ter recebido esse prêmio, não só por uma conquista individual, mas também coletiva. Uma vez que a gente faz pesquisa e tem uma equipe multidisciplinar ali que ajuda, Então, eu fico muito feliz de ver o Estado do Maranhão fazer, e celebrar esse prêmio para toda a comunidade ali científica. A pesquisa ela é centrada no Lago Açu, que fica na Baixada Maranhense. Quais são os principais impactos das atividades humanas em ambientes lacustres, em especial no Lago Açu? Bom, o município de Conceição do Lago Açu, ele já tem um nome bem, assim, que dá pra gente entender. Lago Açu é considerado um dos segundos maiores lagos da América Latina. Então, neste lago, embora haja leis, de proteção ambiental, a gente ainda percebe uma carência no sentido de políticas públicas, Então, a gente nota que o lago, existe uma grande quantidade de atividades antrópicas. Quais seriam elas, que foi a pergunta? A gente tem um lançamento de efluentes domésticos, A cidade, ela apresenta só 2,4% de tratamento do esgoto sanitário. Então, a gente vê que todo esgoto sanitário é despejado nesse ambiente. Além disso, tem também a quantidade de forma demasiada de lixos domésticos, Que eu falo os microplásticos no geral. Então, tem esse outro fator, E também a contribuição humana ali, porque a gente percebe que é uma comunidade ribeirinha, então há uma grande atividade pesqueira nessa região e a gente tenta trabalhar também com a sensibilização ambiental. Mas a gente percebe que há um descarte muito grande de óleos, de combustível, rede de pescas. Então a gente encontrou esses pontos, de antropização nessa região. Essa ação antrópica, a ação do homem, pela falta de conhecimento da população em si ou não? Como é que é essa parte? A questão, da questão ambiental, a gente percebe que há sim uma carência nesse sentido. É preciso existir mais políticas públicas voltadas nesse âmbito ambiental para que haja essa conservação, E que a população entenda que aquele lago tem uma grande importância, não somente para o ambiente, mas também para a própria comunidade. Uma vez que eles utilizam, do lago como subsistência, para recreação, atividades de lazer, E também para tráfego, para, ir para uma região para outra. Então, precisa existir essa sensibilização para que eles possam também cuidar. Mas, além disso, o olhar, principalmente da gestão, da política, que precisa também ali estar fortalecendo mais essa questão. Agora, os peixes daquele ambiente, eles podem, por assim dizer, revelar os impactos, Como é que isso seria percebido? Bom, os peixes, eles podem ser considerados bioindicadores, de contaminação aquática. Por quê? Os peixes, eles são sensíveis a essas alterações ambientais. Em que sentido? Uma vez que os peixes, eles estão em contato direto com a água, se essa água existir algum contaminante, um xenobionte, uma substância estranha, isso pode permear e passar para esse peixe. Como assim? Os órgãos que eu analisei foram justamente órgãos que têm contato ali direto. Por exemplo, as brânquias, que é o órgão que tem função ali direta na respiração. Então, essas brânquias têm contato direto com a água. Então, essa água que está contaminada pode passar, para esse órgão vital. O fígado tem um órgão de detoxificador. Então, ele metaboliza todas essas substâncias. Então, também serve como indicador para a gente avaliar como é que está o ambiente. Assim como o rim, que é um órgão que tem ligação direta com a filtração do sangue. Então, a gente sabe que a água, ela acaba concentrando essa grande quantidade de substâncias tóxicas, que
podem ser oriundas desse lançamento de efluentes, né? Como também a gente consegue detectar a presença de alguns metais, né? Agora, uma vez contaminado esse pescado, esse peixe, e tendo consumo humano, essa contaminação que veio para o peixe pode passar, pode atingir a quem consome? Assim, não é que passa diretamente, imediatamente para o ser humano, né? O que acontece é um processo chamado de bioacumulação, né? Que é a longo prazo. Por exemplo, o peixe, ele está ali no ambiente, esse ambiente está sendo ali contaminado constantemente, né? Então, dessa maneira, esse peixe, por meio da cadeia alimentar, né, ele vai acabar acarretando a longo prazo, né? Por exemplo, um fitoplâncton é acometido por uma substância. Aí o zooplâncton vai lá, se alimenta do fitoplâncton. Aí um peixe menor se alimenta desse zooplâncton que já está contaminado por um metal. E aí o ser humano vai e se alimenta do peixe, que também já está bioacumulando essa quantidade, essa concentração de metal pesado. E então, o que pode acontecer? Essa acumulação desse metal fica presente no peixe. E aí, se a gente fizer uma alimentação de forma constante desse organismo ali, pode ser sim que a gente também sofra essa mesma contaminação e essa bioacumulação nos nossos tecidos, porque essa bioacumulação por esses metais, eles têm uma afinidade muito grande com o tecido adiposo, né? Então, ele tem essa conjugação. Então, a gente pode sim estar apresentando posteriormente, né, problemas que podem gerar diversos efeitos, tremores, nefrotoxicidade, toxicidade, problemas renais. Então, é algo muito preocupante e questão mesmo de saúde pública. Muito bem, estamos conversando com a doutoranda em Biodiversidade e Biotecnologia pela UEMA, a Universidade Estadual do Maranhão, a Ingrid Caroline Moreira Lima. Ela conversa com a gente sobre biomarcadores de peixes na avaliação de impactos ambientais em lagos da Baixada Maranhense. Agora, Ingrid, em relação à coleta e também análises desses peixes, como é que elas foram feitas e quais os desafios nesse sentido? Bom, as coletas, eu já fiz essa pesquisa durante 7 anos, foi um monitoramento mesmo constante nessa região. E eu pude ver uma progressão, né, de danos. Então, as coletas, elas aconteciam mesmo contato com a comunidade, pescadores locais. A gente estabeleceu um critério de espacialidade no lago para coletar em três pontos, né, distintos. Um ponto mais próximo da contaminação, um ponto mais central e o outro mais afastado dessa contaminação, para a gente conseguir ver um gradiente de concentração, né, de poluição ali. Então, as coletas aconteceram mesmo por meio de coleta de pesca artesanal, né? A gente coletava esses indivíduos na espécie do Prochlorus lacustre, que é conhecida popularmente, né, como a curimatá, né? Então, a gente coletava ela, fazia a eutanásia, né, seguindo todos os parâmetros e normas éticas. Então, retirávamos uma quantidade de sangue para avaliar os danos genéticos, né, no micronúcleo e tirava fragmentos de órgãos, né, como brânquias, fígados e rins, e a gente armazenava isso em potes, né, térmicos e levava para o laboratório para fazer esse processamento dessas análises. E dentro desses estudos, que pontuarias como mais desafiador? Os desafios, no início foi bem difícil. A gente não tinha um projeto financiador. Então, no início, a gente tinha que ir mesmo de transporte público para a região. E o lago, por ser um lago muito distante, a cidade já é um pouco distante daqui de São Luís, e o lago também era muito longe, um ponto do outro. Então, a gente ia de embarcação pequena. Então, muitas das vezes, a gente tinha que passar a manhã inteira dentro desse barco, realizando esses procedimentos dentro de um barco. Então, foram vários desafios, assim, encontrados. Mas, assim, durante essa caminhada, a gente recebeu financiamento, o que nos ajudou muito com relação às análises, né, que a gente realizou, as análises ambientais com os parâmetros físicos e químicos, microbiológicos e também dos metais, que são análises caras, né? Então, ajudou muito, né, nesse sentido. Agora, você já apontou algo no começo, durante a entrevista, mas de forma mais específica. Falar dos maiores riscos em lagos impactados pela atividade antrópica, atividade humana, que representa aí para os peixes. Quais seriam esses principais, esses maiores impactos? Bom, diante das análises, eu pude perceber que
o comprometimento, né, do lago, ele trouxe diversos danos para essa biota aquática. Quais seriam? Por exemplo, nas brancas, a gente encontrou vários danos histológicos a nível tecidual. Então, a gente presenciou presença de aneurismas nas brânquias, hiperplasias, que dificultam processos respiratórios, né, para esses animais. Então, além disso, as outras análises como bioquímicas revelou um grande estresse oxidativo. E isso representa diversos efeitos ali, né, que podem gerar neles e trazer danos subletais. Então, quais danos maiores a gente pode perceber? Principalmente a fecundidade, proporção sexual. A gente percebe que os peixes estão diminuindo de tamanho, né? Algumas espécies, né, lá na região, a gente observou que já não existiam mais. Então, a gente está vendo que está acontecendo uma crescente contaminação ao ponto de levar à mortandade de certas espécies nessa região e analisando o tamanho corporal que está diminuindo e trazendo já um dano a nível de população, né, ali para aquele ecossistema. Você já colocou que existem riscos para as pessoas que moram nesse ambiente, que consomem esse pescado. Pedi aqui para reforçar, colocou também que a questão de políticas públicas, falar nesse sentido, reforçar nesse sentido a importância de atenção a essa problemática. Bom, assim, meu entendimento é muito importante ter esse momento aqui, né, de divulgação, exatamente para que a gente possa falar na nossa pesquisa e a pesquisa ela chegar na comunidade, que é essa a intenção, né? A gente fazer a pesquisa e levar de volta para a sociedade. Então, eu entendo que os órgãos de fomento estão nos auxiliando exatamente para fazer isso e também eu quero que a gestão, né, política, principalmente tenha esse olhar ali para essas comunidades, para eles possam fortalecer, né, tanto o pescador que está ali presente, fazer cursos, né, de continuidade, profissionalizante, para que eles possam entender a importância desses ecossistemas, porque eles têm uma importância tanto nacional como também internacional, porque esse lago ele também é protegido pela zona úmida de interesse internacional. Então, veja só, né, como é uma área de muita importância. Então, fortalecer no sentido qual? Fazer políticas públicas voltadas para tratar esse esgotamento ali sanitário na região, para que não seja mais direcionado no lago. Acredito que já iria resolver muito das problemáticas. Além disso, trabalhar mesmo com a comunidade, como eu já falei anteriormente, para que ela se sensibilize, entender que não é certo a gente descartar óleo de combustível, rede de pesca. A questão da conscientização. Isso. Né? E também a gente percebe que lá é um descarte muito grande de animais mortos, na beira da região. E o que é que isso acontece? Acontece que vários animais são atraídos por esses animais mortos. Então, a gente percebeu uma grande quantidade de cachorros, de gatos, de urubus, de porcos. Então, isso também aumenta muito mais o nível de contaminação ali na região. E perspectivas futuras de seguir nessa linha de pesquisa? Bom, trabalho com monitoramento desde a graduação, né, monitoramento ambiental. Finalizei o mestrado com essa pesquisa que também é voltada na área de monitoramento, ecotoxicologia, e agora estou dando continuidade no doutorado, porém não na mesma região, não nessa região, mas em outra região como a área portuária e outra área que não tem um trabalho contínuo, que é em Porto de Mocajituba. Então, eu estou dando continuidade, realizando essas pesquisas ainda. Muito bem, recebemos a doutoranda em Biodiversidade e Biotecnologia pela UEMA, a Universidade Estadual do Maranhão, Ingrid Caroline Moreira Lima. Ela conversou com a gente sobre biomarcadores de peixes na avaliação de impactos ambientais em lagos da Baixada Maranhense, pesquisa que venceu o Prêmio FAPEMA 2025, foi na categoria dissertação de mestrado, área Ciências Agrárias. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço esse portal, né, de comunicação por estar divulgando a minha pesquisa científica. Muito obrigado. Até o próximo programa.